Muito bem. Antes, então, da emenda constitucional 103, quem eventualmente não tinha 60% do período contributivo, as contribuições em aberto, para dar esses 60%, elas eram computadas como zeradas no cálculo. Então, se era necessário ter 108 e só tinha 100, as outras 8 entravam como zeradas para o efeito do cálculo. Então, isso abaixava bastante a média de quem postulava o benefício. Qual é que era algum meio, o meio antes, para quem já teve o benefício concedido e, eventualmente, teve esse prejuízo? A forma é buscar a revisão desses benefícios com a inclusão de novos tempos trabalhados. Então, na medida em que se consegue demonstrar, de repente, um vínculo que a pessoa teve de trabalho que não constou lá no CNIS, como você sempre lembra, temos que consultar o CNIS. Alguém pode ter trabalhado, está lá na carteira do trabalho anotado, mas não está no CNIS, porque, eventualmente, a empresa não recolheu as contribuições, ou porque sequer registrou o vínculo desse empregado. Daqui a um pouco ele tem prova disso, ele entrou com uma ação trabalhista, e teve reconhecido esses períodos, então ele pode postular isso e fazer a inserção desses períodos. Pode, eventualmente, também reconhecer o trabalho de forma individual, como contribuinte individual, o antigo trabalhador facultativo, e fazer a indenização desses períodos para que integrem o salário de contribuição, porque período indenizado pós-trabalho, no caso do contribuinte individual, ele vale para todos os fins, salvo para efeito de carência, mas para o cálculo é válido. Então, nós tínhamos essa possibilidade, que era muito buscada, o reconhecimento de novos períodos contributivos, e aí, com a inclusão desses novos períodos, atingia o mínimo divisor, que era pelo menos 60% do período contributivo para o cálculo dessa aposentadoria. Pois bem, com, então, entrada em vigor da Emenda Constitucional 103 de 2019, em 13 de 11 de 2019, então, não passou a mais para os benefícios com data de início a partir de 13 de 11, ser necessário ter 60% do período contributivo. Então, bastava comprovar ter tempo de contribuição. Então, se nós pegarmos a aposentadoria por idade, são 180 meses. Então, tendo os 180 meses, o resto poderia ser descartado. E dentro desses 180 meses, não teria um mínimo que deveria ser do período de julho de 94 até a data de início do benefício. Poderia-se buscar períodos lá anterior a julho de 94, independente de quanto era o salário de contribuição, atingia os 180 meses e não baixava o valor do benefício. Então, não interferia no cálculo, porque não entrava na média. Ou alguém conseguia aprovar outros períodos também anteriores a julho de 94 e fazia o descarte permitido pelo artigo 26, sexto da Emenda Constitucional 103. Pois bem, aí vem o primeiro questionamento importante que também o doutor Narciso levantou. Há um período de direito adquirido, o cálculo pela contribuição única? Esse é o ponto. Quem, por exemplo, não fez o seu pedido de aposentadoria ainda e vai fazer agora, no mês de junho, por exemplo, ele poderia se beneficiar da regra da contribuição única se ele preencher, tiver prova de que preencheu os requisitos para a aposentadoria entre 13 de 11 de 2019 e até entrada em vigor agora no início de maio da Lei 14.331, sim, tem direito adquirido, porque nesse intervalo de tempo nós tínhamos a regra que validava a contribuição única para o efeito do cálculo. Então, eventualmente, quem não requereu ainda a aposentadoria for requerer, mas demonstrar que tinha preenchido os requisitos nesse intervalo, pode buscar com a sistemática de cálculo que foi revogada pela Lei 14.331. Então, isso é importante se atentar. E como é que ele vai conseguir, eventualmente? Bom,
Se for idade não tem como mexer, né? Idade, se ele for atingir no mês de agosto a idade dele, não dá para retroceder para o mês de março, por exemplo. Agora, o tempo de contribuição, é possível que ele consiga agregar outros períodos. E aí tem um outro ponto que nós vamos falar no curso também, que nós vamos fazer, se ele poderia eventualmente, bom, mas em março ele tinha lá só 14 anos e 6 meses, teriam faltado 6. Ele poderia indenizar isso no mês de agosto e usar essa indenização feita em agosto, de período anterior, antigo, para ter, na data da DER dele, lá em março, os 15 anos, né? O INSS já não está mais aceitando isso, mas eu vou trazer precedentes, num outro momento que nós vamos ter de aula, admitindo isso, né? Admitindo que, embora a indenização seja feita posterior, ela tem que ser computada para o efeito do momento do implemento dos requisitos, ela é anterior à DER. Então, esse é um ponto bem importante também a ser observado. Agora... Professor, oi. Uma coisa que eu sempre falo para os alunos é o seguinte: o advogado que atua em direito previdenciário, ele tem que ter uma tabelinha, pode botar em cima da mesa, pode ser no computador, mas ele tem que ter uma tabelinha com algumas datas que são muito importantes em direito previdenciário. O direito previdenciário, em face de terem ocorrido várias reformas da Previdência, de 88 até hoje, o que acontece? Dependendo da época em que o cliente que chegar no escritório de vocês completou todos os requisitos para um determinado benefício, as datas que vão constar nessa tabela, que eu sempre falo para que os alunos têm que construir essa tabelinha, ela vai definir até onde você pode ir buscando os direitos do seu cliente. Então, me parece que essa data é uma data que tem que ir nessa tabela, essa data que o professor colocou. Professor, então, qual é essa data importante? Qual é, até que dia? Então, é da promulgação da emenda 113 de 2019, é isso, né? Exatamente, que é 13/11 de 2019, até a entrada em vigor da Lei 14.331, que é 5 de maio de 2022, que ela entrou em vigor, ela é de 4 e foi publicada no dia 5, então, até 5 de maio. Então, esse período... Então, de 13/11 a a 5 5 de maio, então, de 5 de maio já estava em vigor, então tem que ser até o dia 4, 4, né? exato. Até o dia 4. Então, de 13/11 de 2019 até 4 de maio de 2022, quem receber um cliente, ó, eu já botei no chat ali, ó, quem receber um cliente que implementou o requisito para se aposentar com qualquer uma das regras de transição, é isso, né, professor? Isso, Qualquer uma das regras de da transição. regra nova da aposentadoria voluntária também, né? Isso. Ou da regra nova, aí essa pessoa poderá usar desse benefício, tá? Que o professor acabou de explicar, e ele não entraria nesse mínimo redutor. É isso, professor? É isso. E às vezes vocês só vão pegar situações que nem vão precisar indenizar nada. Vamos imaginar que ele fez a DER, né, numa determinada data, e lá no mês de janeiro de 2021, e lá não tinha preenchido os requisitos. Mas, eventualmente, como houve novas contribuições, então, no período posterior, pode-se fazer um requerimento para no momento que ele implementou, que pode ter sido até essa data, 4 de maio, então, de 2022, fazer um novo requerimento mesmo agora, mas com base na data do implemento dos requisitos. Porque quando a gente vai requerer um benefício, isso é muito importante, né, professor Narciso? A gente tem a DER, que é a data da entrada do requerimento, mas a gente pode buscar com base na data do implemento dos requisitos, mesmo sendo anterior à data da entrada do requerimento. Então, vamos supor, alguém trabalhou até o mês de junho, aí vai fazer o requerimento em junho, né? Aí a DER é em junho. Aí, quanto tempo até a DER, aí vai aplicar a regrinha nova, sem
com a utilização do novo mínimo divisor. Mas daqui um pouco, você vai olhar lá, ele já tinha preenchido os requisitos no mês de abril, por exemplo. Então, mesmo ele tendo requerido isso do mês de junho, de julho, de agosto, tem que observar sempre se esse segurado já não tinha implementado os requisitos em data anterior ao que ele fez o requerimento do benefício. E se isso ocorreu, então também cabe ali a pedida de revisão desse benefício, mesmo na via administrativa, para a data do implemento dos requisitos. E com isso afastaria esse mínimo divisor no seu cálculo, né? Então isso acontece e é uma possibilidade. Outras, por exemplo, às vezes vai